Povo, tudo bem com vocês? Noite para lá de especial aqui no Você na Sua Agenda. Isso, encontramos uma parceira de propósito. Vamos conhecer uma parceira de propósito. Nosso propósito aqui no Você na Sua Agenda é orientar e inspirar pessoas para viver mais e melhor. E aí, nas nossas pesquisas e acompanhando outras pessoas, encontramos o perfil Soube Se Sentar, com quem nós vamos conversar daqui a pouco. Estamos convidando. Ô, Cláudia, boa noite! E Tudo aí, bem? professor, tudo bom, professor Ângelo? Como vai? Muito melhor agora, vendo você, te conhecendo assim. Tudo bem que ainda é online, é virtual, mas já está valendo muito a pena. Muito, Tia, muito obrigada pelo convite. que isso, para começar, eu quero te agradecer muito pela oportunidade de você aceitar o convite e trazer um pouquinho dessa experiência gigante que você tem aí com longevidade, saúde, qualidade de vida. Eu sou já um admirador do seu trabalho, já tem um tempo que eu fico lá acompanhando o Sobre Se Sentar, e aí está sendo assim uma alegria muito grande, sinceramente, poder estar conversando com você e não só conhecer o trabalho que você desenvolve, mas compartilhar isso com as pessoas que estão com a gente aqui essa noite. Muito obrigada, fico lisonjeada, fico feliz com o convite, em poder compartilhar um pouco, dividir um pouco da minha experiência do envelhecer com todos aqui que estão nos ouvindo, Que bom, assistindo, né? perfeito. Cláudia, vamos começar aqui com como é de praxe no Você na Sua Agenda, a gente começa com o convidado se apresentando. Então, diz para nós aí quem é a Cláudia Franco, por favor. Bom, eu sou uma pessoa comum, como todo mundo. Venho de uma família humilde, tenho 63 anos, trabalhei 33 anos com tecnologia da informação. Aí, aos 50 anos, eu encerrei a carreira na área, criei uma escola de pilotagem de bicicleta, hoje trabalho na área esportiva. E, e é isso que eu faço. Hoje, né, trabalho nessa área e tenho o perfil sobre 60, que eu tenho me dedicado bastante nele também. Mas aí, essa pergunta que eu vou fazer agora é curiosidade, não estava no nosso roteiro, mas como é que é uma escola como é que é uma escola de pilotagem de bicicleta? Então, nós ensinamos crianças e adultos a pedalar, pessoas que não sabem pedalar. Para você ter ideia, no Brasil foi feita uma pesquisa recente, né, do Instituto Ipsos, que a cada 10 pessoas no Brasil, 4 não sabem pedalar. E eu já faço isso há 13 anos. Que Mais de bacana. 20 mil alunos já se passaram pela escola. E o que inspirou você, Cláudia, a fazer, a criar essa escola, né? A ajudar pessoas a aprenderem a andar de bicicleta? Eu sempre fui esportista a vida toda, sempre pratiquei esporte, mesmo não né, sempre trabalhando em outra área, mas o esporte eu sempre me dediquei para ele. Mas eu fiz de tudo que você pode imaginar em termos de esporte. Mas a bicicleta não aconteceu na minha vida. Então, até os 49 anos eu não sabia pedalar. E aí Caramba, que legal. eu tive que aprender a pedalar para participar de uma prova com os amigos. E eu achei que ia ser simples, coisa fácil, aí vi que não era. Enfim, vou encurtar a história. Em 5 meses eu tive que aprender a pedalar, aprender a técnica de mountain bike para participar de uma prova na Patagônia. Aí eu me Eita, apaixonei, que legal, aí que eu me legal. apaixonei pela bicicleta, pelo esporte, e eu já tinha como objetivo de vida, aos 50 anos, encerrar a carreira na área de tecnologia. E aí eu juntei a vontade, né, com a fome, e aí eu falei, olha, quer saber, eu vou montar algo nessa área e resolvi criar a escola.
Foi Legal. uma Onde aposta é que é, positiva que deu muito certo. onde é que é a escola? Onde é que é a sua escola? Aqui em São Paulo, nós ministramos as aulas em 2 parques, na realidade em 3, são Parque Ibirapuera, Parque Vila Lobos e Parque Bruno Covas. Bacana, que bacana. E olha, em função do que a gente tem lido e até você tem divulgado, né? A gente tem acompanhado aí o doutor Pedro Chestati, o livro Medicina do Amanhã, a OMS, eles têm trazido números muito negativos nesse sentido, que o sedentarismo entre os adolescentes hoje já beira aí mais de 80%, 84% para ser mais exato. Então, são 8 em cada 10 adolescentes são sedentários. Então, você vai ter um mercado ainda muito grande, porque mais gente não vai andar de bicicleta, porque eles estão em casa jogando videogame, então mais gente vai precisar aprender a andar de bicicleta. Com certeza. Cláudia, fala para nós aí, então, tem um autor que eu gosto muito, que é o Simon Sinek, que tem um livro que ele fala, comece pelo porquê, que você deve ter lido também já. E aí, então, por isso que eu trouxe essa pergunta aqui, por que o sobre se sentar, né? Qual é a grande motivação que trouxe você para criar esse perfil? Bom, o perfil começou de uma maneira muito despretensiosa, porque eu completei, né? Ia completar 60 anos e eu resolvi abrir um perfil pessoal. Eu não tinha, eu resolvi abrir um perfil pessoal para celebrar os meus 60 anos. E também, eu sempre brincava com a idade, eu falava, quando eu fizer 60, oficialmente eu vou virar uma idosa, né? Eu vou ter vaga preferencial no estacionamento, brincava muito com as minhas alunas, né? E aí criei esse perfil, mais para falar um pouco da minha experiência, só que aí eu percebi o seguinte, as pessoas começaram a interagir muito comigo, e eu percebi que a minha experiência de vida no processo de envelhecimento, chegar oficialmente na velhice, né, aqui no Brasil, eu vi que tinha um certo valor essa experiência, esse meu legado. Né, porque as pessoas sempre perguntavam, mas como? Você tem 60 anos, como é que você consegue se manter, né, jovial, com disposição? O que você faz? Então, eu gerava essa curiosidade das pessoas em querer saber como que era o meu estilo de vida. E também, junto de amigas, de pessoas que trabalharam comigo, que estudaram comigo, que não tiveram a mesma trajetória que eu com relação ao estilo de vida, eu percebi que a gente tinha muitas diferenças, né? Não só diferenças físicas, mas diferença de postura mental. Então, enquanto algumas amigas, elas tinham aquela postura de muito senhorio, uma postura de quase que estou no fim da vida, né? E eu lá super elétrica, assim, eletrizada, querendo criar um monte de coisas, né? Compartilhar essa experiência com as pessoas. Então eu percebi que é na velhice que a gente se torna distintos um dos outros. Por quê? Porque a gente é a somatória. Né? Então, enquanto você é jovem, parece que todo mundo é mais ou menos igual. Mas na velhice fica muito evidente o estilo de vida, o caminho que você adotou ao longo da sua vida. E quando você chega aos 60 e passa dos 60 anos, isso fica mais evidente. As escolhas que você fez ao longo da sua vida. Então, hoje, o perfil sobre se sentar, ele trata disso. Eu uso o perfil para inspirar as pessoas através de conteúdos autorais, conteúdos que eu crio e conteúdos de terceiros. Né? Quando eu vejo um conteúdo que está relacionado, que tem a ver com o meu discurso, eu também reposto no meu perfil. Então, o objetivo é isso, é inspirar as pessoas a cuidar da saúde, porque é o bem que a gente tem, né? É o único tesouro mesmo, né? O único valor que a gente tem mesmo é a saúde, porque sem saúde você não tem nada. Não tem nada. Nossa, Cláudia,
se isso aqui, isso daqui mês que vem, essa nossa conversa vai passar lá para o nosso canal do YouTube também, e essa sua fala merece um corte, como diz o Ah, pessoal aí do Instagram não, do YouTube. Por quê? Porque eu acabei de ler agora em janeiro um livro que até, inclusive, a gente fechou as 4 primeiras lives desse ano foram em cima do livro Outlive, que é a arte e a ciência de viver mais e melhor do Peter Attia, né, do médico Peter Attia. E aí a gente está acabando essa série, até com essa conversa com você, porque os 4 primeiros episódios foram os quatro. Ele fala dos 4 cavaleiros. São os 4 piores inimigos da longevidade saudável. Aí são câncer, doenças neurodegenerativas, doenças cardiovasculares e disfunções metabólicas. E aí, durante o livro, ele fala exatamente o que você comentou agora, com outras palavras, mas ele tem uma expressão, aliás, um alerta, que ele diz o seguinte: separe aí, como se fosse, ele chama, acho que, decátulo da longevidade. 10 atividades que você quer continuar fazendo quando envelhecer. Por exemplo, andar de bicicleta, jogar beach tênis, fazer musculação, fazer trilha com os amigos, a família e tal. Porque se você quer fazer isso após os 60 anos, você tem que começar a fazer isso agora. Você tem que começar a colocar isso na sua vida desde já, incluir isso na sua agenda, para que você, quando chegar aos 60, como você falou muito bem, e você é um exemplo disso, você faz isso tranquilamente, naturalmente. É isso? e, professor Ângelo, eu vou até um pouco mais. Eu vou ser mais raiz, assim, mais básica ainda do que ele. Porque ele ainda fala, se você quer continuar jogando beach tênis, né? Eu acho que, assim, quando a gente fala de autonomia, eu penso no básico. Eu penso assim, eu quero ser capaz de conseguir usar o vaso sanitário sem que alguém tenha que me sentar e me levantar dele, né? Perfeito, perfeito. Eu quero ser capaz, né, de não ter que usar uma fralda. Eu quero ser capaz de andar na rua, ir num supermercado, agachar para pegar algo no chão, né, colocar algo em cima do armário. Então, eu penso numa. Eu sempre penso muito no básico. Assim, o básico do que eu preciso para ter uma vida digna, para ter uma vida com autonomia física e mental, né? Então, porque todo o resto ele vai vindo como um prêmio, sabe? Como um bônus. Se eu consigo fazer isso, provavelmente eu vou ter um bônus de conseguir, por exemplo, andar de bike, né? E eu percebo a grande discussão que eu vejo que existe no perfil, e foi uma coisa que eu aprendi, é que as pessoas relutam para fazer o básico. Verdade. E eu não culpo as pessoas, né, por isso, porque nem todo mundo percebe o quanto a indústria alimentícias de ultraprocessados, a indústria farmacêutica, enfim, tudo aquilo que a gente vive, que faz com que a gente acredite que a gente não tem tempo, que é mais fácil você abrir um pacotinho de bolacha do que cozinhar um arroz, do que cozinhar uma batata. Então, tudo isso é parte de uma cultura de consumo que joga o ser humano para essa situação. E principalmente quem mora nos grandes centros, isso fica mais evidente ainda. Né? É a falta de tempo, e isso vem lá, né, de muitos anos atrás, pega dos anos 60, quando a indústria alimentícia começou a querer tirar a mulher, né, do papel da cozinha, da liberação. Então eles aproveitaram, né, que a mulher estava buscando essa liberdade
né, de poder trabalhar fora, de estudar, né, eles aproveitaram isso e vieram com esse discurso do tipo, é isso mesmo, saia do fogão, compre a comida congelada. E a gente entra numa armadilha porque você não para pensar, né? Então, por exemplo, eu vou publicar esse vídeo ainda, né, de um médico que ele fala, o canal de TV, por exemplo, a Netflix, ele não quer que você seja uma pessoa saudável, ele quer que você fique sentado no sofá assistindo as séries. Ele não está preocupado com a sua saúde, ele está se lixando com isso. Ele quer que você fique lá sentado assistindo a série, porque você paga. Agora, se você é uma pessoa que não fica em casa, que é saudável, que sai, quanto tempo? Você vai ter uma assinatura, será? Será que você vai ficar tanto tempo pagando para ver mais vídeo, mais vídeo? Então, o que acontece? Essas armadilhas do dia a dia faz com que a gente acredite, a gente se esqueça dessa questão saúde e longevidade. A gente já conquistou a longevidade, só que a gente tem que fazer com que a saúde caminhe com ela. Porque não adianta você chegar nos 90 anos, muita gente vai chegar a 80, 70, né? Hoje a gente tem uma idade, né, de vida, uma expectativa de vida entre 77 anos, né? Mas a gente vê que muita gente já está ultrapassando isso. Mas não significa que a longevidade vai ser uma longevidade saudável. Você pode ter uma longevidade demenciada, você pode ter longevidade com problemas articulares, você pode ter longevidade, né, com problema de locomoção. Eu quero ter a longevidade totalmente autônoma. Então, para isso, o que você tem que fazer? É o básico: alimentação, sono e exercício físico. É fazer o básico, aquela coisa, faz o básico que dá certo. Perfeito. E por que tem esse nome, Sobre Se Sentar? Olha, sendo bem honesta, foi falta de opção, porque eu comecei assim, eu comecei primeiro, eu lembrei daquele filme De Repente 30, que comigo foi meio assim, eu falei, nossa, de repente eu estou com 60, caramba, né? Eu não percebi o tempo passar, né? E a gente acaba não percebendo mesmo que a vida é tão curta. E aí eu pensei em colocar, né, de repente 60, aí comecei nessa brincadeira, aí pensei em sobre envelhecer, mas as pessoas têm um preconceito muito grande com a palavra envelhecer, velho, porque no Brasil é muito pejorativo, né? Você quer ofender alguém, você chama a pessoa de velho, virou um xingamento. Então, aí ao invés de ser sobre envelhecer, né, e não tem o termo idosar, né, sobre idosar, aí eu coloquei sobre se sentar, porque no Brasil a gente se torna idoso, a gente entra na velhice a partir dos 60 anos. Nos países subdesenvolvidos, os países desenvolvidos é a partir dos 65. É uma convenção, né? Claro. Sobre se sentar. Perfeito, perfeito. Você sabe que eu. Olha só como é que é a questão da interpretação, né? Eu estava nessa, eu eu me liguei na história do sentar, aí fiquei pensando, existe um outro alerta, né, da Organização Mundial de Saúde, que é o fumar o sentar é o novo fumar. Do quanto ficar sentado traz prejuízos para a saúde, e aí a ideia das pausas inteligentes, por exemplo, para quem trabalha muito tempo sentado, você ter ergonomia de trabalho, né, no seu equipamento, que você possa trabalhar momentos sentado, mas pode trabalhar em pé também, enfim. Aí eu pensei que você estava enveredando por essa área, mas o se sentar é chegar nos 60. Perfeito. Isso mesmo. Perfeito. E aí, você até começou a falar já para a gente, eu queria que você me voltasse um pouquinho para a ideia da longevidade, né? Como é que você entende a longevidade? Você já deixou claro aqui a ideia do como é que a gente vai chegar a gente ganhou mais tempo,
como diz o doutor Alexandre Kalash, que é a maior nome da questão da longevidade no Brasil, ele fala isso, né? A gente conquistou essa possibilidade graças aos avanços da medicina, da saúde pública. A gente está conseguindo chegar, ganhamos mais aí, comparando com a década de 60, 50, a gente ganhou mais 20 anos de vida. Mas como é que a gente está usando, como é que a gente vai chegar nesse período, né? Como a gente vai usar esse tempo a nosso favor? Então, fala um pouquinho mais de como você entende a longevidade, por favor. É, eu entendo que a gente, assim, a gente precisa ficar muito atento para isso, porque hoje o estilo de vida, inclusive as doenças que você citou, daqueles 4 cavaleiros, a grande maioria delas está atrelada ao estilo de vida. Né? Todas, perfeito. Então, o que acontece? Muitas pessoas falam, você tem genética boa. Né? As pessoas falam muito disso, a genética. E a gente sabe que o próprio câncer, mais de 90% de casos dos cânceres estão ligados ao estilo de vida e não à genética. Né? E a gente sabe que os estudos que têm demonstrado, principalmente de epigenética, é o que realmente mostra que a grande maioria das doenças hoje em dia, inclusive as que levam o homem à morte, é o estilo de vida. Então, você pega obesidade, sedentarismo, tabagismo. Então, quando a gente pensa na velhice, uma coisa que, às vezes, eu não tenho muita paciência, às vezes até me irrito, quando as pessoas escrevem, meu avô morreu com 90 anos e nunca fez nada disso. Mas aí eu pergunto para a pessoa, qual a sua idade? Se você tiver a minha idade, seu avô viveu há mais de 100 anos atrás. Há 100 anos atrás, você não tinha controle remoto, você não tinha escada rolante, né? Você comia as coisas que você plantava no quintal, a grande maioria. Né? Se você olhar as imagens das pessoas do século passado, no centro da cidade, lá em Nova York, era todo mundo magro. Por quê? Porque não tinha ultraprocessado, não tinha a quantidade de açúcares que hoje as pessoas consomem sem perceber. Então, eu acho que quando eu penso em longevidade, eu penso em muita responsabilidade, eu penso em seriedade. Você ser um adulto comprometido consigo mesmo. Né? Porque eu sempre falo, é mais barato você cuidar da saúde do que você tratar de doença. Verdade. Então, quanto que custa um dia internado numa UTI? Né? Então, eu acho que hoje as pessoas, eu estou falando assim pelos comentários que muita gente deixa no meu perfil, né? Não é uma pesquisa, mas eu percebo que as pessoas negligenciam. Né? E eu sempre vejo também que a maioria dessas doenças, elas são silenciosas. Né? Uala, povo! Tomei um susto aqui agora. Estava tudo correndo bem. De repente, a live encerrou. Até salvei aquele pedaço que nós estávamos conversando. Vou aguardar a Cláudia chegar para a gente continuar, né, o que a gente estava conversando. Derrubaram a gente. Oi, Anjo. Oi. Peraí que eu não estou te vendo. Só estou te ouvindo, mas eu não estou te vendo. Vamos deixar assim, porque o Insta ele acaba fazendo isso, mas eu acho que está todo mundo vendo a gente, sim. Então tá bom. Eu não, sinceramente não sei o que aconteceu, estava tudo correndo bem, de repente ela parou, e aí com medo de perder o que a gente já conversou, eu salvei, tá salvo aí, mas vamos continuar aqui. Então a gente estava falando da questão de como você entende a longevidade, né? Então vamos continuar, por favor. Então,
Então, eu estava comentando que eu vejo que as pessoas elas acabam negligenciando, né? Muito, porque você acaba entrando nesse sistema, né, de não ter tempo, não pensar na sua saúde, porque as doenças, como eu falei, muitas dessas doenças, elas são silenciosas. E a pessoa fala, eu fiquei doente de repente. Não, não é. É que a doença, ela vai se desenvolvendo aos poucos, e quando você percebe, aí ela chega num ponto que você passa a sentir os sintomas. Por exemplo, o câncer, você pega câncer de cólon, é uma das doenças que acontece dessa maneira, né? E parte dessa doença vem de estilo de vida, de alimentação. Então, eu vejo assim, hoje nós temos nós temos acesso à informação de uma maneira abundante. As mídias sociais, né, ao mesmo tempo que tem alguns não benefícios, mas a mídia social ela acaba trazendo bastante benefício nesse sentido de você ter acesso à informação, no mínimo um alerta para você ir lá e pesquisar, ler um livro, falar com um médico. Hoje a gente tem acesso a vários médicos através da mídia social que antes a gente nem sabia, né? Que você não tinha como. Então você vê muitos cientistas, médicos colocando esses novos estudos, informações. Então, eu acho que quando a gente pensa na velhice, a gente tem que pensar com bastante responsabilidade, a gente tem que ser maduro, né? Pensar o seguinte, eu sou responsável pela minha saúde durante a minha jornada, a jornada até o final da minha vida, né? Então, como que eu quero viver até o final da minha vida? Outro dia uma pessoa falou assim, você é muito radical, todo mundo vai morrer. Eu também acho, claro, eu também vou morrer, eu posso morrer amanhã. Mas o que eu não quero é sofrer num leito de hospital. Então, a minha parte, se eu tiver que viver isso, é porque, sei lá, o universo, não sei se é o meu destino, mas a minha parte eu faço. Pelo menos se isso acontecer comigo, eu vou estar com a minha consciência tranquila, eu fiz a minha parte. Então, eu acho assim, a gente tem que fazer a nossa parte para aumentar a probabilidade de você ter uma velhice saudável, né? E se vai viver até os 90, até os 80, que você viva com saúde, né? Que você possa desfrutar da companhia dos seus familiares, dos seus amigos, praticar seu esporte, socializar, que você possa, sabe, estudar, né? Então, é isso que eu penso de longevidade, né? Se é para viver muito, que eu viva com saúde, né? Que eu possa interagir com as pessoas, que eu não tenha uma demência, né? Que eu não sofra com alguma doença. E se isso acontecer, que aconteça bem lá no final. Eu espero que um dia, né, eu acho que todo mundo quer isso, quer ter a famosa morte santa, né? Você dorme e não acorda mais. Mas a gente não sabe. Então, o que eu faço é construir o caminho. Então, eu acho que eu estou construindo o caminho para, né, para uma jornada com saúde. Eu digo que acho, porque a gente, tudo vai mudando, né? Então, mas à medida que eu vou aprendendo, por exemplo, eu consumia açúcar, consumia. Quando eu entendi os malefícios, eu parei de consumir, né? Ultraprocessado, tinha comida que eu comia que eu não sabia que era ultraprocessado. Então, à medida que eu vou aprendendo, eu vou implementando isso na minha vida, né? Para que eu não sofra com os problemas lá na frente. Cláudia, então vou aproveitar, caramba, é verdade. Assim, por isso que existem alguns autores, inclusive, que chamam o estilo de vida, né, de um processo de autocuidado consciente. Você tem que ter consciência de que você está fazendo o melhor por você. Mas por que, então, assim, esse porquê eu estou te perguntando porque eu sei que você tem vários seguidores, você acaba acompanhando muita gente, inclusive lá na sua escola de pedalar. Por que
que algumas pessoas, outro item, outra coisa que você trouxe para a nossa conversa, que é verdade, uma verdade absoluta, assim, a gente nunca teve a quantidade e a qualidade de informação que a gente tem hoje sobre saúde, qualidade de vida e estilo de vida. Inclusive, a gente tem um movimento aí cada vez mais forte da medicina, que é a medicina do estilo de vida, que traz aí todos esses pilares de sono, atividade física, alimentação natural, manejo do estresse, a importância do cuidar dos relacionamentos, né? Então, assim, isso a gente está sendo diariamente bombardeado por toda essa qualidade de orientação. E o que que você, por que a gente ainda tem tanta gente, tantas pessoas ainda resistem isso de diferentes idades, né? Que quando uma vez eu perguntei isso para um grande amigo meu, o professor Altamiro Bottino, mas eu estava me referindo só aos adolescentes, né? Por que que a gente chegou ao... Porque os adolescentes não são apenas sedentários. Tudo que a gente fala, eu costumo chamar de a sua saúde pede mais. Movimento diário, alimentação natural, inteligência emocional e sono reparador. Quando a gente faz isso direito, né, pratica o autocuidado nesses 4 pilares, você está indo na direção da saúde. Só que a garotada tem feito tudo ao contrário. Aí eu brinco que é movimento nunca, alimentação sobrenatural, inteligência emocional em desequilíbrio e sono insuficiente. E com isso eles caminham na direção da doença. E na época o Altamiro falou assim, Ângelo, mas o adolescente, cara, ele não tem percepção do dano. Por quê? Porque com 15, 16, 18 anos, a fisiologia está do seu lado. Então você pode até fazer bobagem que no dia seguinte você acorda como se nada tivesse acontecido. Hoje, a gente mais velho, quando você deixa de treinar um dia, você já amanhece com dor na lombar. Se você come alguma coisa mais pesada, você já tem dor no estômago no dia seguinte. Então, assim, mas o que que você com as pessoas que te seguem, com o seu círculo de amigos, a que você acredita por que que as pessoas resistem tanto à prática do autocuidado? Porque primeiro, a comida ultraprocessada é uma delícia. Ficar no sofá, em frente à TV, é super fácil, né? Verdade. Então, assim, isso acaba empurrando, né, você para esse comodismo, né? Então, hoje a gente tem uma geração de muita gente que não brincou na rua, né? Eu sou da geração que fazia os próprios brinquedos. A gente, ainda mais eu que vinha de família humilde, você não tinha brinquedo, você tinha que construir o brinquedo. Né? Para a gente, um pedaço de tijolo, uma meia velha, né? Um pedaço de pau na rua de terra, tudo aquilo era... Então, a gente já tinha um movimento. Né? Por exemplo, a gente caía, se machucava, a gente tinha que esconder do pai, porque eu sempre falo, a gente era criado no sistema educativo havaiana, né? Sistema educacional havaiana, era chinelada na bunda. Se você cair, você não podia se machucar. Hoje, se uma criança cai, nossa, parece que assim, é um trauma, e às vezes ela só ralou o joelho, né? A gente arrancava a unha do dedão e tinha que esconder, né? Chupava pedra. Então, eu vejo assim e tem um estudo, eu não sei qual não sei citar, mas já tem um estudo que diz assim, até os 10 anos de idade é a hora que a família consegue inserir o esporte na vida da criança, a atividade física. Se a família não faz isso, depois dos 10 anos de idade, ela só vai fazer quando adulta, quando ela sentir a necessidade. Perfeito, é isso mesmo. Então, o que acontece? Eu fui criada com movimento. Né? A gente ia para o clube de manhã, meus pais levavam a gente para o clube, a gente ficava o dia inteiro lá, porque não existia telinha, não existia o computador. Então, a gente chorava, batia o pé, porque tinha que ir embora para casa. A gente queria ficar na rua, queria ficar brincando.
Então, agora, essas gerações que foram vindo, assim, infelizmente, a cultura foi mudando, né? A cultura, os pais saindo para trabalhar, aquela coisa, eu quero dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Aí os pais trabalham, a criança fica em casa, aí põe o computador. Então, essa cultura ficou tão normal que as pessoas criam resistência. Elas só vão entender a necessidade disso através da dor, que é o que eu digo, se você não vai pelo amor, você vai pela dor. Então, a grande maioria passa a fazer atividade física depois que tem um infarto, depois que está com problema de obesidade, depois que está diabético. Conheço várias pessoas que tinham obesidade, que estavam diabético, que agora começaram a fazer academia. Então, é isso que eu sempre tento levar para as pessoas. A gente tem que pensar com clareza, a gente tem que pensar com responsabilidade. Da mesma forma que você cuida do seu carro, você coloca uma gasolina prêmio, porque você sabe que aquilo vai fazer bom para o motor do seu carro, porque no seu veículo, porque o nosso verdadeiro lar, o nosso verdadeiro veículo é o nosso corpo, né? Esse corpo foi te dado, ele foi te emprestado, né? É uma dádiva você ter isso. Então você deveria cuidar do seu corpo muito melhor do que a sua casa, do que o seu carro, do que a sua bicicleta, né? Então, se no seu carro você coloca um combustível, né, da melhor qualidade para manter o motor funcionando, por que no seu corpo você coloca um produto ultraprocessado e aquilo vai gerar um desgaste, uma oxidação que vai te deixar mais velho, que vai te deixar com menos capacidade. Então, eu acho que é uma questão de parar e refletir, parar para pensar, sabe? Aquela coisa de honestidade, olhar no espelho, ser honesto consigo mesmo. E é opção, né? Tudo é livre-arbítrio. Na vida a gente tem o livre-arbítrio. Então, eu acho que são escolhas. As pessoas têm informação e tem gente que fala, não, eu prefiro ficar no sofá de casa. E tudo bem, né? Tudo bem. A gente, agora você lembrou da infância aí, Cláudia. Nós somos da época que maratonar era correr uma maratona. Agora, maratonar é ficar um final de semana deitado, olhando a Netflix e assistindo todos os episódios da sua série favorita. É uma mudança forte de cultura mesmo. E aí, minha amiga Cláudia, olha só. Então, dentro desse cenário que você apresentou para a gente, qual é o principal obstáculo para a mudança de hábito, né? Para o cara sair desse estilo de vida que o leva para a doença, para o estilo de vida que vai levá-lo para a saúde? É o querer. Querer. Eita, nossa. É o querer. Sim, assim, é simples, mas está longe de ser fácil, não é isso? E também saber que, assim, que não que não tem nada de graça, né? Não, eu também vou antecipar um post que eu vou fazer que tem uma frase que é de René Descartes, que ele fala não existem soluções fáceis para problemas difíceis. Perfeito. Né? Então, assim, não existe você tomar uma pílula e você emagrecer. Você vê agora o contrabando de remédio para emagrecer. As pessoas compram remédio contrabandeado, roubado para emagrecer. Por quê? Porque ela não quer levantar e fazer exercício físico. Ela não quer caminhar, então ela prefere pagar o dinheiro que for para tomar uma injeção, só que isso não é para o resto da vida. Né? Então, a gente tem que saber que não existe solução fácil para problema difícil. Então, é o querer. E quando a gente quer, tudo fica fácil. Quando você quer, é fácil. Né? Então, eu vejo assim... Oi?
Não, porque você já fez um post essa semana já batendo na gente. Eu até coloquei nas nossas histórias. Você não é mais criança, você tem que tomar decisão responsável, você é responsável pela sua saúde. Você saiu batendo na gente aí, eu falei, opa, lá vez em vem quando ela. de vez em quando eu dou umas porradas, assim, porque né, até tem gente que não gosta, fala, nossa, você é Não, grossa, você. Eu falo, gente, não é. Até meu namorado ele tem uma frase que ele fala: a verdade não merece castigo. Né? E é verdade, eu falo, pô, você é adulto, você já passou de 60 anos, de 50, né? Eu falei assim, eu tô com 63. Aí eu fico pensando nas estatísticas. Se eu pensar na estatística de vida do ser humano, né, que é de 77 anos, eu falo, eu tenho muito pouco tempo de vida, eu estou com 63. Eu tenho que verdade. correr para fazer as coisas, né, que eu quero, porque se a gente for pensar nisso, então, e é outra coisa, quando a gente pensa em finitude, né, não é uma questão de você ser negativo. Quando você pensa em finitude, você pensa em querer viver mais e melhor. Se você pensa, poxa, mas a expectativa de vida do ser humano é 77, eu tô com 60, sei lá, tô com 63, o que eu tenho que fazer até lá, né? Primeiro, eu quero furar essa estatística, eu não quero fazer parte dela, né? Segundo, se eu furar, eu quero furar com saúde, né? Eu quero viver muito mais e com saúde, viver bem. Então, eu acho que é uma questão de você olhar e ser honesto consigo mesmo, sabe? A gente tem que ser honesto. Para quem tem netos, pô, você não quer ver a formatura do seu neto, você não quer ir no casamento do seu neto, você não quer virar bisavô, tataravô. Como é que você pretende fazer isso? Como é que você quer ter a sua longevidade? Alguém trocando a sua fralda, alguém dando comida na sua boca? Ou você quer pegar, sabe, um Uber ou pegar seu carrinho lá, sair dirigindo e ir para um restaurante comer? Então eu penso nisso, sabe? Eu É, acho assim, que é um cenário realista, é um cenário básico, e é assim que eu penso. Cláudia, você usou uma palavrinha aí que é grande preocupação de muita gente que está aqui está na nossa, chegando, que está se sessentando, como diz você, que é a ideia de finitude. Como é que você lida? Primeiro, explica para a gente o que é a finitude e como é que a Cláudia lida com isso. Ou como você, de repente, orienta os seus seguidores lá no Sobre Se Sentar sobre esse assunto. Eu acho que, eu acho que em primeiro lugar, a gente tem que viver o aqui e agora. Muita gente vive no passado. Porque quando eu era jovem era assim, porque quando eu era isso, porque eu fazia tal coisa. Meu, você viu, a nossa live caiu, já era. Já Já era, era, acabou. acabou, acabou. Então, assim, aquilo que aconteceu há minutos atrás já era. Se a live cair de novo, a gente não sabe. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto, Verdade. né? Então, agora, se você pensa na finitude, pensa no futuro, a, a gente tem que viver o agora. O que eu tenho que fazer agora, nesse momento, para que amanhã eu tenha um dia melhor? Para que eu tenha. Então, assim, eu acho que se a gente vive o agora, né? Se você vive o agora e vive esse momento pleno, completo, né? Não adianta você estar, por exemplo, eu estou fazendo a live aqui com você e estou pensando em 500 outras coisas. Não, você tem que estar fazendo isso aqui. Você Aqui, tem que estar focado, entregue, exato. focado nisso. E no seu dia é exatamente isso. Então, ah, ah, eu gosto de pensar na finitude, primeiro, para me deixar ciente de que eu tenho que fazer o meu melhor para quando chegar aquele momento, né, o meu momento final, eu falar, eu estou indo em paz. Porque aquela coisa, poxa, eu deveria ter feito,
eu deveria ter vivido isso, eu deveria ter feito tal coisa, eu deveria ter me cuidado, né? Eu postei isso esses dias, né? Não há dinheiro no mundo que compre a sua saúde. Não adianta você estar num leito de hospital, né, e ficar pensando, poxa, eu deveria ter cuidado da minha saúde. Eu não quero isso. Então, se você pensa na finitude, você vai viver o melhor aqui e agora. Porque a finitude, ela é um fato inexorável. É uma coisa que é a única coisa que a gente não muda. Todo mundo está caminhando para a entropia. A gente não muda. Mas o caminhar até lá, ele pode ser melhor, ele pode ser mais suave, ele não precisa ser com sofrimento. E quando eu penso em sofrimento, eu penso em você estar nessa vestimenta, né, com uma vestimenta toda deteriorada, eu falo assim, a pior coisa do mundo é você não ter conforto na própria pele. A pior coisa do mundo é você não ter conforto dentro do próprio corpo. Tá num corpo que te causa dor, tá no corpo que te cause sofrimento. Então, o que eu posso fazer para evitar isso? Então, eu quero caminhar até a minha linha lá de chegada, né? Eu quero estar com essa vestimenta, mas que uma vestimenta que vai ter seu desgaste, que já está tendo, né? Que tem naturalmente, mas que eu ainda me sinta confortável dentro dela. Perfeito, perfeito, Cláudia. E me diz uma coisa, uma das postagens mais recentes que você trouxe para nós tem. Você consegue achar um povo lá com 80, com 90, fazendo várias emoções fortes. E uma delas que me chamou muita atenção foi uma senhora crossfiteira, raiz, aquela que faz pesado, e ela fala da importância. Aí, como sempre, né? As pessoas perguntam, "Não, como é que você chegou aqui? Como é que você faz e tal?" E ela falando dos benefícios de fazer o CrossFit, mas um deles ela deu um destaque, que é a ideia de comunidade, Ai, de ir a um lugar, quando ela ia para o boxe, né, ela ir para o boxe representa um momento onde ela encontrava pessoas com quem ela conversava, trocava ideia e se sentia acolhida e ficava e aquilo estimulava ela a querer voltar e treinar. Então, qual a importância? Por que essa questão de fazer parte de uma comunidade contribui tanto para a qualidade de vida das pessoas? Ou melhor, para a mudança de hábito das pessoas? é, tem uma frase que também é das antigas, eu lembro meus pais falavam isso, né? A gente é produto do meio, né? O meio, ele influencia, né, as pessoas, né? Então, aonde você vive, com quem você vive, aquilo vai determinar a parte do que você vai ser, Perfeito. né? Então, quando você entra para uma comunidade onde as pessoas estão buscando saúde, elas buscam a saúde através do exercício físico, e quando você entra, por exemplo, você começa a praticar o exercício físico, quando alguém me pergunta, Cláudia, por onde eu começo? Eu preciso emagrecer, eu quero fazer regime, eu falo, não faça regime. Comece no exercício físico, vá para um esporte, principalmente um esporte coletivo, onde você vai correr junto com pessoas, vai fazer, sabe, dança junto com a pessoa, crossfit. Por quê? Porque quando você entra por uma comunidade e todo mundo está buscando saúde, uma das coisas que logo de imediato você vai aprender é se alimentar bem. Você vai começar a se alimentar bem sem fazer dieta, porque um vai ensinando o outro, né? Então, o que acontece é a importância de você fazer parte de uma comunidade é que a comunidade, ela, primeiro, gera o acolhimento, né? Então, se você é iniciante, por exemplo, você vai para o CrossFit, né? Então, as pessoas vão te acolher, porque todo mundo quer ver você, né? Você também se superar, você se desenvolver. Então,
existe essa questão do acolhimento, existe a troca de experiências, né? Você vai ver que muita gente também iniciou, né? Muita gente começou por algum problema de saúde, muita gente não começou tão cedo. Então, a comunidade, ela te promove esse acolhimento, ela promove o aprendizado de inúmeras coisas, né? E uma delas é a própria alimentação. Então, eu sempre digo, se você quer começar e não sabe por onde, né, tente, por exemplo, beach tênis, né? Se você olhar hoje as quadras de beach tênis, a grande maioria são pessoas sêniores, a grande maioria é tudo acima de 50 anos. Então, se você entra para um esporte, num esporte onde você vai ter um grupo, é muito melhor de você se integrar. Só que muita gente fala assim, eu não quero começar porque eu nunca fiz. Meu, não vai ser em casa, dentro do armário, que você vai conseguir fazer, né? Você tem que ir lá. E eu falo assim, e eu sempre falei, eu nunca tive vergonha, assim, eu nunca tive vergonha de pagar mico. Você vê, eu com 49 anos, eu não sabia pedalar, né? E eu nunca coloquei isso como um limite, um empecilho. Eu falei, não sei. Eu sei fazer um monte de outras coisas, eu sei velejar, eu esgrimava, né? Eu remava, mas eu não sabia pedalar. Então, assim, por que eu vou ter vergonha de um negócio que eu não sei? A gente não tem que ter vergonha, né? Eu acho que a gente tem que se jogar, se lançar, ainda mais depois de uma determinada idade, que você não tem que dar satisfação para ninguém, sabe? O bom da velhice é isso, você liga o dane-se, para não falar outra palavra, ninguém tem nada a ver com sua vida, você já aprendeu que você não tem que provar nada, você não tem que dar satisfação para ninguém, você é livre para fazer o que você quer. Então, a gente não tem que ficar com aquele pudor de adolescente, né? Não, você já passou dessa fase, né? Então, eu acho que a gente tem que se jogar mesmo. Vai lá, se lança, se joga e faça alguma coisa por você. Porque fazendo por você, você vai estar fazendo pelos seus familiares. Então, assim, outro dia eu vi uma mulher dizer, eu acho tão lindo meus filhos se preocuparem comigo. Pô, o filho não tem que se preocupar com você, ele tem que se orgulhar de você. Eu não quero ser motivo de preocupação para o meu filho. Poxa, minha mãe está doente, eu vou cuidar dela. Não, eu tenho que, né, eu tenho que ter orgulho. Olha, minha mãe é uma crossfiteira, ela vai para academia todo dia. É uma velha louca. Né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que buscar. A gente tem que buscar, sabe, promover esse conforto para a família, porque quando você se cuida, a família fica tranquila. Não vai pensar assim, poxa, né, e agora? Quem vai levar a mãe para o hospital? Né? Quem que vai cuidar do pai? Quem que vai trocar a fralda do pai? Filho nenhum merece isso, nem você. Né? Então, a gente tem, claro que eu estou falando em condições normais, as pessoas podem sofrer acidentes, as pessoas podem ter problemas de saúde, isso pode acontecer comigo, com você, com qualquer um. Mas em condições normais, a gente tem que trabalhar para não virar um problema da família. Né? A família tem que ter orgulho, falar, olha essa velhinha aí, eu tenho uma velha louca dentro de casa, que legal! Né? Ela sai para correr com os netos, né? Vai andar de bicicleta, né, comigo. Eu acho que é isso que a gente tem que proporcionar para a nossa família. Perfeito. Nossa, Cláudia, caraca, excelente essa. Outro corte aqui no YouTube, sensacional, porque essa dica é muito importante. Porque, assim, você já extrapolou a resposta. Quando você fala isso, você traz uma outra responsabilidade para a gente, que é, pô, você não quer treinar por você, você não quer fazer autocuidado por sua causa, poxa, então faça pelo menos por aquelas pessoas que você ama, para você ficar mais tempo com elas e para que você não se transforme numa preocupação para elas, né? Uma preocupação a mais na vida delas. Que você seja aquele que possa ajudar e não ser ajudado nesse período da vida. Perfeito, perfeito. E aí, minha amiga, me diz uma coisa. Você trabalha com essa comunicação com as pessoas, né? Você está trazendo, a gente aqui
você na sua agenda, você no Sobre Se Sentar, a gente está sempre buscando leitura, referências, vídeos como você traz aí, que são sensacionais, com esses veinhos sarados, que dessas, de todas essas estratégias de comunicação que você traz para a gente, porque você, como você já está há mais tempo fazendo isso, você já experimentou muita coisa diferente. De todas essas estratégias, o que, que você percebe ou teve feedback, né, da sua audiência que surtiu mais efeito em termos do cara falar assim, nossa, eu acho que a Cláudia tem razão, eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar, eu tenho que me cuidar mais. Que tipo de comunicação você acredita que está fazendo mais efeito para esses resistentes aí? Como diz um amigo meu, para os não convertidos ainda para o autocuidado. É, eu recebo muita mensagem, e isso me emociona, de pessoas dizendo que passaram a fazer atividade física e estão mudando o estilo de vida depois que conheceram o meu perfil. E isso assim, me deixa muito emocionada, porque eu recebo algumas mensagens que são profundas, né? Uma pessoa falou, olha, todo dia quando eu acordo eu tenho que ler um post seu, porque aquilo me dá o gás para começar o meu dia, me lembra do que eu tenho que fazer. E isso para mim é muito profundo, é muito tocante. Então, Perfeito. hoje eu penso assim, se eu conseguir motivar uma pessoa, eu já consegui cumprir com o meu propósito. Embora esse propósito, eu falo, eu vou carregar para o resto da vida. Mas hoje eu tenho essa sensação que eu estou cumprindo com o meu propósito, que é, sabe, motivar as pessoas, né? Dar esse toque na cuca para que elas possam se cuidar. Agora, para aqueles que são resistentes, aí eu vejo o seguinte: se não for por mim, vai ser por algum outro caminho, né? Porque eu sou cheia das frasezinhas das antigas, né? Eu também gosto muito. Água Eu uso muito mole, também. água mole em pedra dura. Então, eu acredito o seguinte, que para quem tem essa resistência, em algum momento pode ser que realmente na vida dela aconteça um fato que vá fazer com que ela tenha um outro entendimento, e esse fato pode ser um fato bom, a convivência com uma pessoa que pratica esporte, né, que também leva a vida saudável, enfim. E pode ser um fato ruim que vai fazer com que ela acorde para que ela cuide melhor da saúde, e tem outros que simplesmente vão continuar nessa resistência, né? E tudo bem, né? Tudo bem, porque eu falo, o caminho até o fim, todo mundo vai trilhar esse caminho. Só que cada um vai escolher como quer trilhar, né? Uns vão lá descalço, né? Né? Pisando em pedra dura, outros já vão conseguir um tênis mais bacana, outros já vão colocar um tratorzão. Cada um vai escolher a forma como quer trilhar. Eu acho que a gente tem, eu sinto assim, eu tenho um papel, eu assumi o papel de querer ajudar, mas eu não posso fazer pela pessoa aquilo que ela não quer, aquilo que ela não deseja. Então, eu digo, se eu consigo motivar uma pessoa, se eu consigo fazer com que essa pessoa pense dessa maneira, eu já estou feliz. E hoje eu me sinto feliz com isso, né? Porque eu falo, poxa, eu estou conseguindo inspirar pessoas. Eu estou conseguindo inspirar, não só com o meu exemplo, mas com o exemplo de N outras pessoas que tem pelo mundo, né? Porque tem muita gente trilhando esse caminho dessa maneira, né? Que hoje a gente acha que é a melhor forma. Eu sempre falo acho, porque como a medicina está evoluindo, pode ser que amanhã a medicina fale, olha, agora a gente encontrou a pílula, agora realmente você vai tomar essa pílula, vai ficar seus músculos, você vai viver, né? Mas enquanto isso não chega de verdade, eu acho
que o caminho é esse, é o caminho básico, arroz, feijão, carninha, malhar, né? Malhar e comer fruta. Então, eu acho que é isso, aquela comida caseira, comida de verdade e exercício físico. Perfeito. E, Cláudia, você sabe que papo bom dura pouco, né? Eu estou com medo dessa live dessa cair outra vez, e até pela questão do tempo. Eles me deram, a primeira me deu para a gente 25 minutos, alguma coisa assim. Então, para a gente não ser pego de surpresa, eu queria que você deixasse aqui para nós qual é o que você deixa de orientação. Imagina que essa live vai ser, vamos chegar a milhares de pessoas no mundo, né? Vários sedentários vão estar nos assistindo, pessoas que ainda não estão praticando autocuidado. O que você deixaria aqui de conselho, orientação, puxão de orelha também vale? O que você quer deixar aqui para a nossa audiência de hoje? Eu acho que para quem ainda tem muita resistência em se cuidar, ela deve buscar ajuda profissional, porque tudo começa na cabeça, né? Tudo começa na mente. Então, se você ainda não está convencido, a gente tem que, assim, buscar dentro da nossa mente o porquê eu não quero me cuidar. Por que eu me recuso a cuidar do meu corpo? Por que eu me recuso a cuidar do corpo, sabendo que esse corpo pode me causar sofrimento daqui a um tempo? Então, essa recusa vem da onde? Então, a gente tem que buscar a raiz. Eu acho que aí é buscar uma ajuda profissional, sabe? Talvez, né, das pessoas, de médicos da saúde mental. E isso é muito legal, porque quando você cuida da saúde mental, né, às vezes as pessoas têm preconceito, mas é tão normal hoje fazer uma terapia, né? É tão normal você buscar isso. Eu acho que quando a gente tem essa resistência nesse nível de achar que não, isso não é para mim, né? Isso aí só ela consegue, só ele consegue, eu não tenho essa capacidade. Então, eu vejo assim, quando a gente pensa que a gente não é capaz, que você não é merecedor, a gente tem que buscar uma ajuda profissional para destravar esse bloqueio, né? Destravar esse pensamento de que você não consegue, não merece ou não precisa, né? Sabe? Então, eu acho que é buscar uma ajuda para tentar entender essa mente, porque tudo acontece na mente. Perfeito, perfeito. O tal do querer que você deixou aqui durante a nossa conversa, ele começa aqui, depois é que acontecem as outras coisas. Cláudia, eu quero, gratidão gigante Eu que agradeço. por essa oportunidade. Foi bom demais conversar com você. Eu vou querer fazer uma outro encontro desse contigo, se você me permitir, para ver se a gente faz uma live inteira direitinho, sem esse susto aqui que o Instagram me deu, que até agora eu não sei o que aconteceu. De repente a gente faz o contrário, a gente faz uma live pelo perfil do Sobre Se Sentar, para ver se vai dar tudo certinho lá. Mas foi maravilhoso, você deixou aqui orientações extremamente valiosas para as pessoas, a ideia de como lidar com a finitude, o puxão de orelha para a gente ser mais responsável para as nossas ações, né? A ideia do corpo ser um lugar que precisa ser muito cuidado, porque essa ideia que você trouxe de que a pior coisa que pode acontecer com alguém é se sentir desconfortável dentro do próprio corpo, né? E aí você faz a gente refletir que nós somos os responsáveis por isso, né? As nossas escolhas podem nos levar tanto para o lado da saúde quanto para o lado da doença. Então, mais uma vez, obrigado demais por você estar aqui com a gente. Muito obrigada, professor. E agradeço as pessoas também. Eu não consegui acompanhar, vi que teve vários comentários. Legal. Eu não consegui acompanhar todos, ainda não sou muito boa em fazer isso. Mas para quem quiser, pode deixar comentário.
questionamentos, tanto lá nos comentários da live, que o professor Ângelo vai deixar gravado, ou então no nosso direct, que eu vou me dedicar para responder para vocês, interagir. Meu perfil está lá aberto, e é só deixar os comentários que eu vou, com certeza, interagir com vocês e tentar assim, responder as dúvidas todas. E, professor Ângelo, muito obrigada por abrir o seu canal, abrir o seu perfil, né, que também tem tudo a ver com o trabalho que eu faço, né? Então, agradeço mais uma vez essa oportunidade de divulgar também um pouco dos meus pensamentos, da minha filosofia de vida. Sorte nossa que a gente tem você aí para puxar a nossa orelha. Muito obrigado. E até a próxima, com certeza. Valeu. Forte Muito abraço, gente. obrigada. Até a Obrigado. próxima. Obrigado Até a mais. todos que estão conosco Tchau. aqui. Obrigado, Tchau. Fica com Deus. gente. Tchau, tchau.